Glória a Deus. Aleluia, Deus. É o nosso Deus. Glória a Deus. Oh, glória ao nosso Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia na carta aos Hebreus. Vamos ler aos Hebreus, capítulo de número 1, capítulo de número 2 e o 3. Glória a Deus. Os Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Glória a Deus. Vamos ler o texto. Diz assim: eu gostaria da sua atenção. Se você puder, não se levante do seu lugar. Prometo ser breve. Diz assim, capítulo 1, versículo de número 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais cuidado, com mais diligência, para as coisas que já nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos desse caminho. Capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Louvado seja Deus. Queridos, há alguns anos atrás, eu estive no cemitério. E, na verdade, depois de um tempo para cá, eu tenho ido muito ao cemitério. E eu me lembro que, em um caso que eu estive ajudando uma família, a gente viu muita dor no coração daquela família, muita dor no coração daquele pai. E eles oravam a Deus no seu cantinho, próximo de mim, e diziam: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Muita dor. Por que o Senhor não ajudou? Por que o Senhor deixou? Eu já perdi as contas de quantos velórios eu já participei depois que a gente começou essa caminhada com essa igreja aqui. Eu me lembro que certa feita eu estive em um cemitério lá em São Paulo e algumas frases naqueles túmulos me chamou a atenção. Eu me lembro de uma frase que estava escrito da seguinte maneira: a minha querida e amada mamãe, ao meu querido e eterno papai, à minha vovozinha tão querida e amada, ao meu filho que tanto amei,
E aquilo mexeu muito comigo, porque todas as vezes que eu vou no cemitério, parece que vem como um flash na minha vida, pelo fato talvez de eu nunca ter perdido alguém da minha casa. E por causa da dor e do sofrimento humano, é que essa carta foi escrita, que a gente acabou de ler. Eis um dos grandes motivos pelos quais esta carta aos Hebreus foi escrita. Essa carta é destinada a um povo hebreu, só que ninguém sabe quem escreveu. Há quem diga que foi Paulo. Outros dizem que o grego pelo qual foi utilizado não é o grego de Paulo, então não foi ele. Os grandes biblicistas dizem isso. Para mim, de fato não foi, porque desde Romanos até a última carta antes da carta aos Hebreus, todas as cartas que Paulo escreve, ele começa dizendo: eu, Paulo, eu, apóstolo Paulo, eu, amado apóstolo de Deus, escolhido pelo Senhor. E outra coisa, o escritor aos Hebreus disse que nunca viu o Cristo. Já Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 9 que ele viu o Cristo. Ele foi surpreendido pela presença do Cristo. Ele apareceu para mim, disse Paulo. E o escritor aos Hebreus disse que tudo que ele escreveu foi porque ele ouviu de outras pessoas. Porém, eu quero chamar a tua atenção hoje não para esse detalhe. A questão hoje aqui é por que é que o escritor aos Hebreus escreveu uma carta tão acentuada assim? Por que é que ele escreveu uma carta tão provocante como ele escreve? A igreja é a igreja dos Hebreus. Essa carta foi escrita de uma maneira muito rica, de uma maneira muito nobre. Na verdade, quem escreveu essa carta, escreveu com muita coragem naqueles dias de dizer o que ele disse, arriscando a sua própria vida. E ele escreve não só com muita coragem, mas com muito talento. Ele escreve como quem escreve com as penas de um destro escritor, e muito criterioso. Ele trata de um assunto muito perigoso e ao mesmo tempo muito profundo. E ele vai escrevendo e direcionando essa carta ao povo hebreu. Essa é a história, um povo hebreu, porém a carta vai para Roma, para a cidade de Roma. O remetente manda a carta para o destinatário que está em Roma, que é a igreja que foi separada, que foi dividida, e um pouco dessa igreja mora na cidade de Roma. Quem está escrevendo está provavelmente, segundo os historiadores, na Itália, entregando uma mensagem para o povo de Roma, para o povo hebreu. O que foi que levou este autor a escrever uma carta tão minuciosa desse jeito? O que foi que levou este homem a falar do que ele falou para a igreja? Presta atenção. Quando esse homem escreve o que ele escreve com muito temor a Deus. Após a dispersão dos hebreus, depois da perseguição que teve a partir de Atos dos Apóstolos em diante, muitos cristãos viveram dispersos, um pouco em Roma, um pouco na Itália, um pouco na Grécia, e foi dividido esse povo. E há quem diga que foi obra de Deus aquilo dali, porque eles estavam muito acomodados em quatro paredes, e Deus queria expandir o seu evangelho, a sua mensagem. E esses hebreus que estão em Roma, a saudade é muito grande de casa, a dor de estar longe da sua família é muito grande, da sua parentela. Há uma saudade muito grande, uma dor muito grande por causa da perseguição, e eles estão se reunindo de casa em casa, cantando louvores dentro dos lares, escondidos. Mas por causa da perseguição, por causa da luta e das adversidades, vem o desânimo,
e a frieza espiritual. E aí, o escritor aos Hebreus, percebendo isso pelo Espírito Santo de Deus, ele se preocupa, e a preocupação dele é para nortear aquele povo, isto é, dar um norte para eles. Eles estão sem direção, mesmo sendo uma igreja de oração, mas agora, por causa das lutas e das adversidades, eles estão como uma igreja fria. E aí ele escreve para direcionar aquela igreja. Ele está dando direção para aquele povo. E sabe qual que é a palavra-chave dessa carta? Melhor, superior. Ele está dizendo aos hebreus que estão em Roma, escondendo-se, por assim dizer, que eles não podem esquecer da mensagem original. Eles não podem esquecer de onde Deus havia tirado cada um deles, e da promessa que Deus havia feito através do seu Espírito. E foi por isso que ele escreve, é por isso que ele diz assim: olha, vocês não podem se esquecer que Cristo é melhor. Aleluia.